queridos amigos, companheiros, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. O intuito desta aula é sobre manuscrito, edições, traduções e versões. Vou estar tentando trazer um clarear, melhor na mente de algumas pessoas, às vezes até colegas, que se encontra com a mente fechada para essa questão. Tem muitos pastores, presbíteros, líderes, crentes, independente de cargo, posição, independente do status, da pompa, do doxa, que se encontra, muitas das vezes se encontra sem essa visão aberta do que é um manuscrito, do que é uma edição, do que é uma tradição e do que é uma versão. Vou estar apresentando obras também do tipo, essas obras aqui, Septuaginta, ganhei do guerreiro Joelso Lopes, que Deus continue abençoando. Stuttgartensia, que é a Bíblia hebraica, A Septuaginta é uma tradição grega do Antigo Testamento. Septuaginta, que é muito usada, onde possui o texto massorético, Aqui, grande usado também, o texto Receptio, da língua grega, e também o texto massorético, que é a língua hebraica, Antigo Testamento. A famosa Torá completa, que também é o Antigo Testamento, Traduções, bem modernas e também antigas. Essa daqui é a cópia da primeira versão do João Ferreira de Almeida, a de 1681, tradução para o português. Essa daqui é a Taná Peshitta, na língua portuguesa, e também o Novo Testamento, traduções português. E essa daqui é um Novo Testamento, Graec et Germanic, que é bilíngue, o Novo Testamento em grego, traduzido também do lado na língua germânica alemã, que é a língua do alemão. Aqui são cópias do possíveis manuscritos, Aqui o de Beza, o Vaticano e o Efraimi. Aqui o Efraimi Tischendorf do Antigo Testamento. Cópia ali dos possíveis manuscritos. Aqui essas obras são muito tremendas, onde possui o papiro de 100 ao 72 ao 139, que são o compêndio, do Philip Wesley Comfort. Possui os 139 papiros aqui dentro de uma forma bem mais acompanhando, o nosso jeito de estudar, que é dentro dos livros. Sendo assim, guerreiros, nós temos que entender sobre manuscritos. Nós temos que entender sobre os manuscritos, sobre edições, sobre traduções e sobre versões. A princípio, somente o que muitas pessoas conhecem são traduções. Por mais que hoje temos grandes ensinadores do que é o manuscrito, edições, traduções e versões, e como chega até nós, isso ainda se encontra de uma tal forma presa ao entendimento de muitos. Há muitos que receberam a tradução e pronto, para ele, aquilo ali é que veio diretamente de Deus, que passou por Moisés, veio de Deus a Moisés, veio de Deus a Samuel, veio de Deus, tratando já agora do Novo Testamento, aos apóstolos, aos discípulos, seja Pedro, Lucas, Mateus, Marcos, ao próprio Paulo, e acabou. Muitos pensam dessa maneira, porque eu também entendo que esse estudo, esse assunto, ele é desconhecido ainda por muitos. Muitos ainda desconhecem esse assunto. E o que é o manuscrito, Júlio? O manuscrito já fala,
é algo que foi escrito à mão, E temos ali o que é escrito à mão, alguns papiros, seja o papiro 52, seja o papiro 66, seja também os próprios códex, né? Os próprios códex, aí seja eles aqui, os Vaticanos, seja eles os Sinaíticos, seja ele o Alexandrino, seja ele o Efraimi, entre outros. Então esse aqui é os manuscritos, que ainda não é o original. Hoje o que nós temos de manuscrito ali são cópia do que poderia ser o original, o famoso autógrafos, né? Os autógrafos, eu até falei a respeito, fiz um vídeo sobre ele. E aqui é os manuscritos. Daqui temos agora o que é chamado de edições. Aqui é os manuscritos. Como eu até mostrei obra aqui, né? O Felipe Conforti, ele tem obra que carrega 169 papiros. Você pode estar tentando comprar aí na Amazon, no Mercado Livre. E agora temos as edições. O que é edições? As edições é aquele que vai fazer uma edição desse manuscrito. Aqui, ó, o editor vai fazer uma edição desse manuscrito aqui. E edições, temos aí o próprio Erasmo, né? A edição de Erasmo, ali de 1516, a edição de Erasmo. Temos aí o próprio Stéphanos, a edição de 1550. Aí eu saindo da frente aqui para você ver. E isso já é edição, que já é o editor, ele faz uma edição desse manuscrito aqui. Observa aí. Você tem aí, isso aqui, é claro que tratando do Novo Testamento. Aqui estou tratando do Novo Testamento. Se fosse do Antigo Testamento, você tem a própria BHS, que é a Bíblia marrom que eu apresentei, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Aqui, ó. Bíblia Hebraica. Aqui, ó. Stuttgartense. A famosa BHS, que é a marronzinha que eu apresentei. Tem também BH, que é a Bíblia Hebraica Quinta, né? Que é a Bíblia Hebraica Quinta. São edições dos próprios manuscritos aqui dentro do Antigo, tratando do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento você tem a versão de Erasmo, você tem a edição, melhor dizendo, de Erasmo, né? A edição de Stéphanos, você tem Beza, 1598, você tem o famoso Eusebi, aqui ó, Beza, com muitas edições do Beza, do Stéphanos, do Erasmo, que teve 5, né? Só Erasmo, aqui ele veio atualizando as suas edições, só ele teve 5. O Beza também teve um tanto, se eu não me engano, Beza foi 1598. Tem Eusebi e Scriven, que eu já estava esquecendo. Mas eu nunca ouvi isso. Porém, isso aqui é o que realmente aconteceu. E se não tivesse esse trabalho aqui, você não teria traduções, porque essa é a cadeia, essa é a extensão, é a corrente que foi feita para chegar hoje até nós, até os germânicos, até os asiáticos, até os portugueses, os espanhol, né? Aqui agora já da área latina,
Foi esse trabalho aqui que foi feito para termos uma versão bíblica, ou uma tradução bíblica, melhor dizendo, dentro de uma versão. Esse trabalho aí foi o que foi feito. Aqui, ó. Você pode pesquisar Erasmo, Stefanos, Beza, Eusebi, se eu não me engano, 1633, né? 1633, Scrivner, Frederico Scrivner. Tem até uma obra aqui. Beza, que grande colega meu, o Scrivner, uma obra bem, um exemplar, né? A cópia. Tem também o que é chamado de edição, o Nestlé Aland, né? Bem conhecido aqui, ó. Nestlé Aland, que é a famosa, a 28, que é a mais nova edição do Nestlé Aland, né? O BS5, né? A quinta edição. Também tem o Wilson Pierre Ponte, né? Então tudo isso aqui são edições. Aí entendendo, olha aqui, manuscrito, quer dizer, manuscrito, várias cópias de manuscrito, onde muitos erravam até mesmo, né? Uns pelo sono, uns pelo... Geralmente era mais o sono que se encontrava ali na escrita, outros pela dificuldade também de até mesmo escrever ali, e outros assuntos. Então o editor faz uma edição desses manuscritos. Aqui é só uma determinada, para resumir, uma determinada palhinha para resumir aqui. Aí sim, dessas edições vem as traduções. Dessas edições aqui vem agora as traduções. Aqui, ó. E o que é as traduções? As traduções seja ele um texto hebraico, aramaico, tratando aqui, é claro, né, se for hebraico ou aramaico, Antigo Testamento, né, se for hebraico aqui, onde tem também algumas, seja ali o Esther, Daniel, né, entre outras palavrinhas ali que tem aramaico. E agora, se for o grego, já é o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, o Novo Testamento, né? Aramaico e hebraico é o Antigo Testamento. Então são esse texto, seja Antigo Testamento ou Novo Testamento, que agora vai passar por uma tradução. Isso vai para a sua língua vernácula. Nós que somos português brasileiro, não português de Portugal, vamos ter essa tradução bíblica passando por esse processo, que a primeira foi até uma cópia que eu apresentei, a primeira cópia do Almeida, João Ferreira de Almeida, de 1681, tem a segunda cópia também dela, que foi de 1697. Essa foi, como somos portugueses brasileiros, estou tratando sobre ela. Então a 1681 e também depois a de 97 do famoso JFA, porque é esse João Ferreira de Almeida. Ele foi sabendo que a primeira versão dele, a segunda, foi tudo em Novo Testamento. Foi em Novo Testamento. A de 1819, que aí já é o Antigo e Novo Testamento. Que é o Antigo mais Novo Testamento. Que nem foi ele que terminou também esta obra. Então aqui é a tradução. Quando recebemos, por intermédio do João Ferreira de Almeida, recebemos tradução. Olha todo o processo aqui que muitas das vezes fica escondido. E o porquê disso? O porquê disso escondido foi porque não foi apresentado, não foi passado, não foi ensinado. E por não saber isso aqui,
Muitas das vezes uns perguntam por que isso, para que isso? A Bíblia é a Bíblia. Nesse negócio de a Bíblia é a Bíblia que muitas das vezes eles mesmos ficam falando o que não sabem. No quesito de a Bíblia foi corrompida, a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi mudada, mudou o texto da Bíblia. Não sabendo disso aqui, falam besteira, porque só recebe tradução e dentro da tradução que ele recebeu, ele acha que aquilo veio diretamente do céu para os apóstolos ou para os profetas da antiguidade e chegou até ele sem saber tudo disso aqui. Desconhece totalmente isso aqui, é desprovido deste conhecimento. Ainda, além de chegar até nós, brasileiros, dentro da nossa língua vernácula, que aqui estamos tratando do português, né? Aqui estamos tratando do português, língua latina. Essa aqui é uma tradução, que é você pega esse texto e foi traduzido para o português, tratando de línguas latinas, é claro, né? As traduções, elas vão envolver ali tanto línguas latinas, vai envolver línguas germânicas, né? Línguas asiáticas, entre outras, né? A princípio, só essas aqui, só para nós entender. Então, isso é a tradução. Você pega o texto que se encontra ali dentro da sua edição e passa para as determinadas línguas. O trabalhar do Novo Testamento, ele foi muito dedicado a esse assunto aqui que eu estou tratando. Através do traduzir para determinadas línguas vernáculas, isso se expandiu de uma tal forma. A própria língua copta, que é o último estágio da língua ali dos egípcios, muitas das vezes se formou e foi por essa dedicação do próprio traduzir o Novo Testamento, que é em grego, para a língua copta. E ali também se criou esse último estágio ali, estágio da língua grega. Agora, da língua egípcia, melhor dizendo. Aí agora temos o quê? Agora ainda temos aversões. Aqui, ó. Agora temos aversões. E aqui está um segredo. Que observa que além de você ter o seu texto dentro da língua, da sua língua vernácula, nós aqui, sendo português, dentro das línguas latinas, seu português, o espanhol, o mexicano, né, o latino, entre outros. Se fosse o germânico, seria ali os da América do Norte, ali, os ingleses, os alemães, né, entre outros. Os asiáticos aqui, seja os da Índia, o japonês, seja aí os tailandeses, enfim. Então, ainda além de nós receber a língua, além de nós receber essa tradução, que seria do hebraico ou grego para a nossa língua, vamos receber dentro de uma versão, que aqui seja a primeira nossa, que foi a JFA, que é o João Ferreira de Almeida, mas poderia ser também a King James, que aconteceu aqui com os ingleses, o King James, né? Seria também depois atualizada, a nova versão King James atualizada, mas a princípio a King James, que é a Bíblia do rei Tiago, né? Do rei James, ali King, que é rei James, que era o nome do rei ali. E também a famosa NVI. Então aqui é o segredo. Por que eu estou mostrando esse princípio? Que esse princípio é fundamental para nós entender e saber explicar com veemência, com profundidade, com precisão, apto e sendo hábil, né, para ensinar com categoria, ou porque muitas das vezes varia nas traduções, em vez de falar que a Bíblia foi mudada, que a Bíblia foi modificada, que a Bíblia foi alterada. Olha aí, observa, saindo da frente para que vocês possam compreender melhor. Primeiro você tem os manuscritos, você tem as edições, que o editor faz uma edição desses manuscritos.
Agora você tem as traduções que vão basear nessas edições e vão fazer uma tradução jogando para a língua, traduzindo para a língua, seja as línguas latinas, as línguas germânicas, as línguas asiáticas, e dentro também de uma versão bíblica. Observa aí, dentro de uma versão bíblica. É por isso que hoje você tem uma tradução no português dentro de uma versão bíblica. Aqui são as versões. O que são as versões disso? Como eu falei, JFA. Isso ainda depois tem as suas atualizações das próprias edições. Tem a King James e a própria NVI, a própria NVT, a LTT, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ARA, Almeida, revista atualizada, ACF, Almeida, corrigida fiel, a Almeida, corrigida, revisada também, né? Entre outras e outras aí. A famosa A21, Almeida do século 21. Então, isso são as versões. Compreendendo isto aqui, dá para nós ter noções melhores de como funciona, muitas das vezes, o divergir do texto bíblico dentro das nossas próprias traduções. O intuito maior foi isso que eu queria chegar. Para não falar muitas das vezes que a Bíblia foi modificada ou alterada. Porque observa o tanto de edições que se encontra aqui. E da onde o seu texto ele vem traduzido dessas edições. Sem contar que essas edições elas se divergem entre si. Elas têm as suas divergências ali. Observa também como os próprios manuscritos aqui, seja ele Vaticano, seja ele Sinaítico, Alexandrino, entre outros, eles se divergem entre si. Para você ter ideia, são quase 6.000 manuscritos. Olha aqui, ó, são quase 6.000 manuscritos para ter um Novo Testamento. Imagina aí. Aí é onde você agora vai trabalhar esse Novo Testamento dentro de um texto recebido, dentro de um texto eclético, que é o texto crítico, dentro de um texto majoritário. Mas isso também tudo tem que ser estudado, né? Então assim, guerreiros, funciona e funcionou para chegar até nossa língua, que foi uma das últimas, para nós ter uma tradução para o nosso português da própria Bíblia, o que é chamado de Bíblia Sagrada.